Refleti bastante antes de gravar este vídeo sobre os hábitos das pessoas ricas. Normalmente, as pessoas falam que os ricos acordam cedo, assumem riscos e acreditam firmemente no que estão fazendo, como se isso garantisse o sucesso. Mas eu conheço muitas pessoas que, apesar de seguirem exatamente esses passos, acabaram falindo. Conheço gente que acordava cedo, assumiu riscos e quebrou por isso. Ninguém quebra sem arriscar. E também há aqueles que acreditaram até o fim no que estavam fazendo, mas ainda assim faliram, como no caso do dono da Blockbuster, que confiou até o último momento no sucesso do seu modelo de negócios e acabou fracassando, assim como outros que desistiram antes. O primeiro ponto que notei é que as pessoas ricas são extremamente cuidadosas com a forma como alocam seu tempo. Elas valorizam muito a gestão do tempo, e eu sempre gosto de usar um exemplo clássico da Itália, envolvendo um polímata chamado Vilfredo Pareto. Ele era economista, cientista político e estatístico, e é famoso pelo princípio de Pareto, o famoso 80-20. A maioria das pessoas conhece apenas a superfície desse princípio, mas poucas se aprofundam na verdadeira história por trás dele. Pareto começou estudando a distribuição de terras na Itália e percebeu que 20% das famílias detinham 80% das terras. Isso já era um dado impressionante, mas ele foi além e analisou ainda mais detalhadamente. Entre os 20% mais ricos, ele descobriu que 20% desse grupo, ou seja, 4% da população total, controlavam 80% das terras dos 20% iniciais, o que corresponde a 64% do total. E, quando ele observou ainda mais profundamente, viu que 20% desses 4%, ou seja, 0,8% da população, possuía cerca de 80% das terras dos 64%, o que representava 51% das terras totais. Em resumo, Pareto descobriu que um grupo minúsculo de 0,8% da população controlava metade da Itália. Se você olhar para as estatísticas atuais, algo semelhante acontece. 1% da população mundial detém metade da riqueza do planeta. Ou seja, essa distribuição desigual de riqueza que vemos hoje não é novidade. Pareto chegou a conclusões muito parecidas mais de um século atrás. Esse exemplo ilustra como o uso eficiente do tempo e dos recursos pode ter um impacto exponencial no sucesso financeiro. Para as pessoas ricas, tempo é um recurso tão valioso quanto dinheiro, e saber alocá-lo corretamente é uma das principais chaves para manter e expandir sua riqueza. O princípio de Pareto, como vimos, não se aplica apenas à distribuição de terras ou riqueza. Ele pode ser igualmente eficaz quando pensamos na gestão do nosso tempo. Nem todas as atividades que realizamos no trabalho terão o mesmo impacto no resultado final. Podemos entender a vida como um jogo de alocação de ativos e de recursos limitados, afinal, ninguém possui tempo ou dinheiro infinitos. Assim, você precisa fazer escolhas. Ao optar por A, inevitavelmente deixará de escolher B, C ou D, ou pelo menos dará menos atenção a elas, o que pode reduzir o impacto geral. Isso funciona da mesma forma nos investimentos. Embora seja possível diversificar em várias opções, o capital alocado em cada uma será menor, o que pode reduzir seus ganhos potenciais. As pessoas ricas, por outro lado, refletem cuidadosamente sobre como alocar o tempo de maneira que traga o maior retorno possível. E, para isso, é essencial aprender a dizer não para muitas coisas. Se elas dissessem sim para tudo, acabariam sobrecarregadas com compromissos e reuniões ao longo do dia, e não conseguiriam focar no que realmente importa. Muitas pessoas evitam justamente as atividades mais significativas, aquelas que exigem coragem e envolvem mais riscos. Elas fogem de reuniões cruciais com clientes importantes, procrastinam em iniciar aquele projeto fundamental ou em tirar uma ideia inovadora do papel. Ao invés disso, gastam a maior parte do tempo apagando incêndios e lidando com demandas urgentes, como pagar contas que estão para vencer ou resolver pequenos problemas que surgem diariamente. É claro que essas tarefas cotidianas também precisam ser feitas, mas o segredo está em como você organiza o seu dia. Minha sugestão é que você dedique as primeiras horas da manhã para focar no que realmente faz diferença, naquelas tarefas que pertencem ao seu 0,8%, as atividades que têm o potencial de gerar os maiores resultados. Ao priorizar o que é mais importante logo no início do dia, você assegura que essas ações estratégicas não sejam negligenciadas. Uma das questões mais cruciais que uma pessoa deve responder ao longo da vida é:
Qual é aquela atividade-chave que, se receber o foco necessário, poderá transformar todo o resto? Essa resposta pode determinar o rumo de sua trajetória. E é isso que cada pessoa precisa descobrir. Qual é o seu 0,8%? Aquele ponto que, ao ser priorizado, pode impulsionar resultados extraordinários. Outro ponto importante é que as pessoas ricas tendem a se aprimorar constantemente. Quando observo aqueles que construíram fortunas, vejo que eles se destacaram em alguma área específica. Talvez não sejam poliglotas, ou não dominem matemática, e alguns até cometem erros gramaticais. No entanto, eles dedicaram tempo e energia para estudar negócios e descobriram um modelo de sucesso. E o mais interessante, conseguiram fazer com que outras pessoas colaborassem em torno desse modelo. Podemos simplificar dizendo que, no mundo do empreendedorismo, quem vence é aquele que constrói o melhor modelo de negócios com o maior exército de pessoas apoiando sua visão. Eu, inclusive, tenho planos para aplicar essa mentalidade ao criar a educação dos meus filhos, com foco forte no aprimoramento contínuo. E essa ideia não surgiu do nada. Ela se baseia em conceitos de educação clássica. No passado, havia um modelo de ensino chamado Trivium e Quadrivium. O Trivium, inclusive, deu origem à palavra trivial, que usamos hoje, e representava o conjunto de conhecimentos fundamentais que todos deveriam dominar: gramática, retórica e dialética, as artes da palavra. Já o Quadrivium era composto por 4 disciplinas consideradas as artes numéricas, incluindo aritmética, geometria, música e astronomia. Esse modelo educativo moldava mentes e preparava as pessoas para o pensamento crítico e o sucesso em várias áreas da vida. Na educação clássica, as disciplinas mais avançadas incluíam aritmética, astronomia, música e geometria. No entanto, se pararmos para pensar sobre essas matérias nos dias de hoje, especialmente com foco prático para ganhar dinheiro, percebemos que a educação atual, tanto nas escolas quanto nas faculdades, falha nesse sentido. A não ser que você faça um curso específico, como administração de empresas com foco no mercado financeiro, ou talvez algumas faculdades de economia que adotem uma abordagem mais prática, a realidade é que a maioria dos cursos ensina pouco sobre como lidar com dinheiro ou sobre a gestão de uma empresa. Você pode estudar por anos e, ao final, se dar conta de que não aprendeu nada sobre finanças pessoais, empreendedorismo ou a organização necessária para abrir um negócio. E é justamente essa lacuna que eu pretendo preencher com a educação dos meus filhos, ensinando a eles o que eu gostaria de ter aprendido quando era mais jovem. A minha ideia foi criar uma versão moderna do Trivium e Quadrivium, mas voltada para alguém que deseja se tornar empreendedor nos dias de hoje. O Trivium da educação moderna, na minha visão, deveria ser composto por habilidades que todo mundo deveria dominar, mas que infelizmente muitos não têm. O primeiro ponto seria o domínio da língua portuguesa e da matemática básica. Em termos de português, estou falando sobre a importância de interpretar textos e saber redigir bem. No Brasil, vivemos uma situação curiosa. Muitas pessoas passaram a se digitalizar antes mesmo de serem alfabetizadas funcionalmente. Isso gera uma quantidade impressionante de erros de interpretação nos comentários e discussões online. Muitas vezes, não é que falte empatia ou amor nas interações, mas sim compreensão de texto. Grande parte dos conflitos que surgem nas redes sociais poderia ser evitada com uma melhor capacidade de interpretação. Então, nesse Trivium moderno, incluiria interpretação de texto, redação e matemática básica. Quando eu falo sobre matemática básica, me refiro àquela que você aprende até a 6ª série. Quando se chega em fórmulas mais avançadas, como a de Bhaskara, já começa a ser algo menos utilizável no cotidiano. Mas essa é a essência do Trivium que eu mencionei, conhecimentos triviais, que todos deveriam ter. Agora, falando sobre o que seria o Quadrivium dessa educação moderna, penso em algo mais direcionado para empreendedores. Ele deveria incluir conhecimento em educação financeira, entender o que é um ativo e um passivo, tanto no sentido contábil quanto na maneira explicada por Robert Kiyosaki, no livro Pai Rico, Pai Pobre. Na visão de Kiyosaki, um ativo é algo que coloca dinheiro no seu bolso, enquanto um passivo tira dinheiro. Então, por exemplo, contabilmente, uma casa pode ser vista como um ativo, mas, na definição de Kiyosaki, ela seria um passivo se estiver apenas gerando custos, como manutenção e impostos. Um carro, de forma semelhante, pode ser um ativo na contabilidade,
mas pode se comportar como um passivo ao drenar dinheiro com manutenção, gasolina e outros gastos. O empreendedor moderno também precisa entender como funciona o mercado financeiro, a lei de oferta e demanda, os diversos tipos de investimentos disponíveis e a questão dos impostos. Além disso, deve ser capaz de ler e interpretar o demonstrativo de resultado do exercício, DRE, de uma empresa. Isso é crucial para quem quer administrar um negócio de forma eficiente e tomar decisões estratégicas. O DRE é uma ferramenta fundamental, pois nele estão todas as linhas essenciais do seu negócio. Você consegue visualizar a receita, os custos e também o EBITDA, que é um acrônimo em inglês para Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, ou seja, lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização. Além disso, vai entender que lucro líquido não é a mesma coisa que fluxo de caixa, e compreender conceitos importantes como margem de lucro e equity, que é o valor de mercado da sua empresa. Isso tudo faz parte da educação financeira, que é extremamente prática e essencial para o sucesso no mundo dos negócios. Vivemos em um mundo que está em constante mudança, e provavelmente você, que está vendo este vídeo, vai mudar de profissão várias vezes ao longo da sua vida. Talvez hoje você esteja cursando direito, depois se forme e decida se tornar influenciador digital. Pode ser que trabalhe com isso por alguns anos, e em seguida, abra um negócio no mercado pet. Mais tarde, talvez invista no mercado imobiliário, crie uma mini construtora, compre terrenos, construa e venda imóveis. O ponto é que, mesmo mudando de profissão várias vezes, uma coisa é certa: você nunca vai parar de lidar com dinheiro. E, apesar disso, muita gente nunca se preocupa em estudar e entender como o dinheiro, os investimentos e o mercado funcionam. Esse é o primeiro ponto essencial do Quadrivium que mencionei. O segundo ponto crucial é aprender sobre modelos de vendas. Vendas, sem dúvida, é uma das habilidades mais subestimadas, mas que pode gerar enorme valor para a sua vida. Um bom vendedor nunca fica sem oportunidades. Muitos dos ricos que conheço são excelentes vendedores. Eles sabem vender seus negócios como ninguém. E quando você vê alguém rico que não tem esse perfil, pode ter certeza de que ele tem um sócio que domina essa área. É comum que, em muitas empresas, um sócio seja mais analítico e focado nos bastidores, enquanto o outro é um vendedor nato, alguém que motiva a equipe e domina estratégias de vendas e comissionamento. Por isso, entender como os modelos de vendas funcionam é vital. E, finalmente, o terceiro ponto seria a oratória. Se no Trivium você já aprendeu a se comunicar bem de forma escrita, é fundamental que desenvolva a mesma habilidade na comunicação falada. Em muitos casos, a comunicação verbal pode ser ainda mais importante do que a escrita, dependendo do tipo de trabalho que você irá realizar ou do caminho que escolher seguir. Falar bem é uma ferramenta poderosa, especialmente quando você precisa convencer, liderar e inspirar pessoas. O quarto ponto essencial é o estudo da liderança. Como mencionei anteriormente, no empreendedorismo, quem vence é aquele que tem o melhor modelo de negócios. Para construir esse modelo, é necessário ter um sólido entendimento de educação financeira e vendas, mas também é crucial saber liderar uma equipe de pessoas que abraçam sua visão e colaboram com o objetivo comum. Liderança envolve mais do que simplesmente comandar, ela se baseia em princípios simples, mas poderosos, como reconhecer as conquistas da equipe publicamente e tratar problemas ou questões de forma privada e respeitosa. É conhecer quem trabalha com você, entender suas necessidades e motivações. Isso parece óbvio, mas é impressionante como muitos líderes falham nesse aspecto básico porque nunca foram ensinados a fazer isso de forma eficaz. Agora, voltando ao terceiro ponto, que é o fato de que as pessoas ricas valorizam muito seu tempo. Elas entendem que o tempo é um recurso limitado e, por isso, ganham tempo ao adquirir conhecimento dos outros, aproveitando a sabedoria e as habilidades de profissionais especializados. Um exemplo foi o economista austríaco Friedrich August von Hayek. Embora Hayek seja mais conhecido por suas ideias econômicas, ele também abordou a importância do conhecimento distribuído. Em seu famoso discurso, que mais tarde foi transformado em um livro chamado A Pretensão do Conhecimento, Hayek explicou que uma ou poucas mentes, por mais brilhantes que sejam, nunca terão todas as respostas sobre como o mundo funciona. O mundo é incrivelmente complexo, e essa complexidade aumenta com o tempo. Diante disso,
É impossível que uma pessoa detenha todo o conhecimento necessário para resolver cada problema. O conhecimento está distribuído entre as pessoas, e é essa troca constante de informações e experiências que faz os mercados livres funcionarem melhor do que sistemas centralizados. Essa ideia é crucial quando pensamos em empreendedorismo, porque ela reforça a importância de colaborar com pessoas que têm habilidades diferentes das suas. Ao invés de tentar fazer tudo sozinho, os ricos e bem-sucedidos costumam cercar-se de especialistas e absorver o máximo de conhecimento deles, otimizando tempo e energia para se dedicarem ao que realmente importa. Eu costumava agir de uma forma bem diferente no passado, especialmente quando eu tinha menos recursos. Naquela época, toda vez que surgia um problema, eu sempre tive essa mentalidade de aprendizado contínuo e ia atrás do conhecimento necessário para resolver a situação. Embora isso seja positivo, demorava muito para conseguir aprender e aplicar tudo o que precisava, porque, infelizmente, não temos a capacidade de instalar o conhecimento diretamente em nossas cabeças. Lá atrás, eu gastava muito tempo com isso, e tempo é um recurso escasso. E como dizem, tempo é dinheiro. Se você pensar em quanto vale sua hora de trabalho, vai perceber o impacto disso. Por exemplo, se você trabalha 8 horas por dia, 5 dias por semana, são 40 horas semanais. Multiplicando por 4 semanas, temos 160 horas por mês. Agora, se você ganha R$10.000 por mês, basta dividir esse valor pelas 160 horas, o que nos dá um valor de R$ 62,50 por hora. Agora imagine que você gaste 20 horas tentando resolver um problema porque primeiro precisou buscar todo o conhecimento necessário para, só depois, implementar a solução. Essas 20 horas a R$ 62,50 por hora resultam em um custo de R$ 1.250 do seu tempo. Agora, pense que talvez você pudesse ter contratado alguém que já tivesse a solução pronta e a vendesse por, digamos, R$ 800. Nesse caso, você teria resolvido o problema de forma mais rápida e por um custo menor. Essa análise mostra que, muitas vezes, o caminho mais inteligente não é sempre tentar aprender e fazer tudo sozinho. É mais eficiente reconhecer quando vale a pena pagar por uma solução pronta e economizar o seu tempo, que também tem valor. Eu realmente aprecio essa definição de inteligência. Não é apenas sobre saber muito, mas sobre usar o conhecimento de forma estratégica para otimizar seu tempo e recursos. O historiador israelense Yuval Harari mencionava que a inteligência está ligada à capacidade de resolver problemas, e se você resolve um problema em 1 minuto, enquanto outra pessoa leva 1 hora para o mesmo, você é mais inteligente. Isso porque você solucionou de forma mais rápida, gastando menos recursos. Hoje em dia, quando me deparo com um desafio, a primeira pergunta que me faço não é como posso aprender a resolver isso, mas sim quem já enfrentou esse problema e pode me ajudar. Troquei o como pelo quem, porque somos muito menos originais do que pensamos. É muito provável que o problema que você está enfrentando no seu negócio, ou na sua carteira de investimentos, já tenha sido encarado por alguém antes. Essa pessoa já investiu tempo e dinheiro, já passou por erros e acertos, e muitas vezes pode te fornecer a solução, até mesmo de graça. Esse ponto é essencial, especialmente para quem percebe que a melhor forma de utilizar o seu tempo é focando em ganhar mais dinheiro na sua área de atuação principal. Imagine que você é um médico que ganha muito bem. Se você é inteligente, já entendeu que no mundo de hoje, você precisa ganhar seu dinheiro 2 vezes, uma vez trabalhando como médico, advogado, arquiteto ou engenheiro, e a segunda vez ao investir o seu capital para protegê-lo da desvalorização. Agora, isso não significa que você precisa se tornar um especialista em finanças. Algumas pessoas vão se apaixonar por esse tema, vão se aprofundar e se sair muito bem nisso, o que é ótimo, porque o mercado financeiro pode ser extremamente lucrativo. Mas para muitos, o importante é entender de finanças assim como entendem de outras áreas da vida o suficiente para tomar decisões informadas e garantir que o seu capital continue a trabalhar para você, sem que isso tome todo o seu tempo e energia. Muitas pessoas sabem matemática básica, conseguem fazer cálculos de cabeça, conhecem a tabuada e até resolvem equações de 1º e 2º grau. Embora alguns tenham esquecido as equações de 2º grau por não usarem mais, a maioria não se tornou um matemático profissional. O mesmo vale para investimentos. É importante entender o básico, que faz parte do quadrivium, mas você pode optar por ter alguém que faça isso por você,
especialmente quando pensamos na melhor alocação de recursos escassos, utilizando a inteligência de outras pessoas e resolvendo problemas de forma mais rápida, economizando tempo e dinheiro. O último ponto, e talvez o mais importante, é o hábito que as pessoas ricas têm de pensar a longo prazo, algo que as distingue da média. Esse comportamento está relacionado a um conceito econômico chamado preferência temporal, que se refere à tendência natural que os seres humanos têm de preferir obter benefícios imediatos em vez de esperar por recompensas futuras. É uma característica racional querer algo agora, em vez de adiar, mas à medida que amadurecemos, começamos a perceber que há um trade-off, ou seja, um custo de oportunidade, em escolher o imediato. Muitas vezes, vale a pena sacrificar o presente para garantir algo maior no futuro. Esse processo de amadurecimento é algo que podemos observar ao longo de nossas próprias vidas. Quando somos bebês, somos extremamente imediatistas. Sentíamos fome, chorávamos. Queríamos colo, chorávamos. Estávamos desconfortáveis, chorávamos. Com o tempo, à medida que crescemos, aprendemos que há momentos em que precisamos abrir mão do agora. Por exemplo, precisamos estudar para uma prova antes de merecer uma recompensa dos nossos pais, ou precisamos completar uma faculdade para depois conseguir um emprego que pague bem. Até mesmo no trabalho, precisamos laborar o mês inteiro para só então receber o pagamento. Essa evolução pessoal reflete uma diminuição da nossa preferência temporal, ou seja, a capacidade de esperar por recompensas maiores. Quando observamos pessoas que construíram grandes patrimônios, percebemos que elas geralmente têm uma baixa preferência temporal. Elas são capazes de esperar, de investir tempo e esforço sem ver retornos imediatos. Muitos aceitam construir uma empresa durante anos, às vezes 2 ou 3, antes de começarem a ver algum retorno financeiro. E, mesmo assim, continuam trabalhando nessa empresa por mais uma década ou mais para transformá-la em algo ainda maior. Só depois desse longo processo, essas pessoas se consideram financeiramente seguras o suficiente para se afastar dos negócios. Esses empreendedores estão dispostos a correr riscos significativos. Eles podem perder dinheiro no caminho, mas aceitam isso como parte do jogo. A recompensa para quem empreende, por essa razão, é desproporcional em comparação à de quem apenas colabora como funcionário. O empreendedor investe suas próprias finanças e, em muitos casos, até se endivida para fazer o negócio funcionar. Ele adianta seus recursos, energia e tempo, acreditando que, no futuro, esse esforço será recompensado. Os empreendedores, antes de verem qualquer retorno, precisam adiantar pagamentos para todos os envolvidos no processo. Eles pagam aos fornecedores de matéria-prima, ao dono do imóvel que alugam para abrir o negócio, e a todos os colaboradores que fazem parte da operação. Tudo isso ocorre antes de terem qualquer resultado garantido. Se o negócio não vai bem e não gera lucro, o empreendedor pode falir, o que significa que os funcionários perdem seus empregos, mas, até esse ponto, já receberam seus salários e pagamentos. Porém, se o empreendimento for bem-sucedido, o lucro que o empreendedor obtém pode ser desproporcional em relação ao que os demais ganham. No entanto, isso pode levar muito tempo para acontecer. Um estudo interessante que sempre gosto de mencionar foi realizado em Stanford, conhecido como o famoso experimento do marshmallow. Nesse estudo, crianças foram colocadas em uma sala com marshmallow à sua frente e receberam a seguinte proposta: eu vou sair da sala por alguns minutos, e se você não comer o marshmallow até eu voltar, você ganhará outro. O período de espera era de apenas 15 minutos. As crianças que esperavam sem comer o marshmallow recebiam uma recompensa dupla, ou seja, 100% de retorno. Já aquelas que não resistiam e comiam antes, não ganhavam nada mais. Os pesquisadores acompanharam essas crianças ao longo dos anos e descobriram que as que conseguiram esperar tinham, em geral, mais sucesso acadêmico, entravam em universidades melhores e apresentavam menores índices de IMC, índice de massa corporal. Tudo isso foi associado à menor preferência temporal, ou seja, a capacidade de adiar a gratificação imediata em busca de algo melhor no futuro. Existem casos extremos de pessoas com essa visão de longo prazo, como grandes investidores. Charlie Munger, por exemplo, que faleceu recentemente aos 99 anos, era um desses indivíduos que continuava investido no mercado de ações, pensando sempre em prazos longos. O Warren Buffett, seu parceiro de investimentos,
segue a mesma filosofia de paciência e visão estratégica a longo prazo. Ao longo da vida, o melhor uso do dinheiro é aproveitar o tempo para curtir mais a família e equilibrar o trabalho com momentos de lazer. Mas o ponto é que essas pessoas só conseguiram construir o patrimônio que têm hoje porque, além de tudo que foi mencionado, elas valorizam seu tempo e o empregam nas áreas onde podem gerar mais valor. São pessoas que investem em aprendizado contínuo, sempre buscando aprimoramento, e também sabem utilizar a inteligência e os conhecimentos dos outros para resolver problemas. Elas estão sempre atentas à parte tributária, e sem dúvida focam no longo prazo, pois entendem que grandes conquistas, sejam financeiras ou em outros aspectos da vida, dependem do tempo e dos juros compostos para acontecerem. Isso se aplica não apenas ao dinheiro, mas também aos relacionamentos. Conhecer alguém uma única vez pode ser agradável, mas uma relação verdadeiramente profunda e significativa não se constrói em um único encontro. São necessários vários encontros ao longo de anos, com compromissos como o casamento e a construção de uma família, que criam laços duradouros e fortes, impossíveis de serem formados em um curto período de tempo. Se você não se identificou com nada do que foi dito até aqui, a boa notícia é que sempre há tempo para mudar. E se você se identificou e já pratica esses 5 pontos, há uma grande chance de que, em alguns anos, esteja em uma posição muito confortável financeiramente. Uma vida financeira bem estruturada não é algo que acontece por acaso, ela é o resultado de escolhas e ações deliberadas. Esses 5 hábitos certamente vão te ajudar a construir uma vida financeira sólida, e isso não se limita ao dinheiro. Eles se aplicam a vários aspectos da vida. E para você que gostou desses hábitos e quer entender mais sobre o assunto, deixei links na descrição de livros que pode te ajudar nessa jornada. Espero que tenha gostado do vídeo. Se sim, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e nos vemos na próxima. Um grande abraço!